Eu não sou esquerdista, eu sou nacionalista. Eu não gosto de. Eu não quero ser pobre, eu quero ser bem de vida. Eu, quando posso, eu não vou passar em Cuba, eu vou para os Estados Unidos, para Paris, eu vou fazer o quê em Cuba? Mas Cuba é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Com um médico ganhando $20 por mês, com o professor ganhando $20 por mês, dando aqueles carros caindo em pedaços. Não, sabe por quê? Porque lá não tem um analfabeto, porque lá a saúde está em primeiro lugar. Que maravilha. Porque lá fazem coisas que esse país deveria fazer. E eu faço uma pergunta para você, Abu Janra. E qual é a liberdade que você teria lá? Qual é a liberdade que você teria lá? Você poderia conquistar, você poderia contestar o Fidel Castro? Você já imaginou esse país chamado Brasil sem 40 anos de auxílio americano, o que aconteceria? Não sei. Você já imaginou o que seria Cuba sem 40 anos de ajuda dos russos? O Fidel Castro, só ele mandava, não tinha outro partido, não tinha outra religião. O cara que tentou fugir, ele mandou fuzilar. Mandou fuzilar um cara por tentar fugir do país. E você para que aquela porcaria presta, até a verdade. Caetano não fugiu para lá, Gilberto Gil não fugiu para lá, o Chico Buarque não fugiu, foram todos para Londres, Paris, Nova York. Para com a brincadeira, Bujan, para com a brincadeira. Eu não brinco. Não. Quem parece que brinca é você. Falar que Cuba é bom é provocação. É provocação. Você acha que o mundo está te provocando? Não. Porque o mundo está querendo que Cuba entre nas coisas... Eu também. Tudo bem. Eu também quero que Cuba volte a participar da sociedade mundial. Não vamos transformar provocação em coisas de neurose absoluta nossa. Eu tenho pavor do Fidel Castro. Então, por favor, você tem pavor de um dos caras mais... Não adiantou nada, enfrentou o mundo, está lá caindo aos pedaços, lá os caquinhos. O tempo não perdoa ninguém, nem você, Fidel Castro. Eu acho você uma bobagem, Aguinaldo. Tá com brincadeira? Do meu mandato, todos os brasileiros... E quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, tiver tomando café, almoçar e jantar, almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ai, meu Deus, até suei agora. Não dá, velho, isso aí não dá. Ele não tem nada a ver com ciência, ele não apoia... Eu queria entender o que se passa na cabeça dele pra falar algo desse tipo, porque... Em que mundo que ele acha que falar isso é tipo... Ok, tipo, literalmente morreram centenas de milhares de pessoas... E ele quer falar como se fosse algo bom. Não teve nada que saiu de positivo da pandemia. Realmente ele é um monstro, mas não sei se é basicamente dessa forma aí que ele tá falando. Sem comentários, né? Ele não se preocupa com ele, nem com a própria família dele. Acho que dá pra... Dá dor de estômago ouvir ele falar um descaso que ele tem com a ciência e com o pessoal que trabalhou aí, sei lá, durante quase até hoje, né, trabalho para desvendar alguma coisa, vacina, para descodificar bactéria, vírus, o que for. Ele deve ter achado ótimo, né? Parecia que ele estava apoiando o Covid durante todo o governo. Bom, agora e se eu te disser que essas frases não foram ditas pelo Bolsonaro, mas sim pelo Lula? Bom, gostaria de ver a fonte. Ainda bem que a natureza... É para isso que a gente luta, para que aqui exista o socialismo. Eu já tô aqui no mercado e vamos ver como seria se o Brasil fosse Cuba. Eu já tô com um carrinho aqui, hein? Hoje vamos estar montando um carrinho com os produtos básicos, gente. Vamos começar pelo leite. O leite aqui no Brasil está R$16,99. Em Cuba, o leite custa 1.000 pesos cubanos. Isso representa 40% do meu salário. É como se no Brasil você estivesse pagando por essa leite R$600. Olha só, gente, 1 quilo de arroz aqui tá R$6. E em Cuba, esse mesmo quilo de arroz está 600 pesos cubanos. É uma loucura, gente. E olha só que com 1 quilo de arroz, uma família não come por mês todo. Não. Gente, no Brasil o óleo tá R$7. Meu Deus, em Cuba isso está 700 pesos cubanos. Não acredito. No Brasil, 8 pães custam R$12. E em Cuba, 8 pães custam 200 pesos cubanos. Gente, olha só o preço do tomate. 1 quilo aqui tá R$16,99. Não, peraí, isso porque vocês não sabem o preço do quilo do tomate em Cuba. 800 pesos cubanos. Isso é muito caro. Eu encontrei essa carteira de ovo por só R$20. Gente, em Cuba essa mesma carteira de ovo ultrapassa o salário mínimo. Chega até 3.500 até 5.000 pesos cubanos. E fala assim, não, é uma loucura. 5.000 pesos cubanos é o salário do México. É claro que a nossa cesta não pode faltar o cafezinho, né? Aqui tá R$23,99. Mas em Cuba esse mesmo café tá 2.600 pesos cubanos. Ultrapassa o salário do trabalhador. Doideira, né? No Brasil, 1 quilo de feijão tá R$7. Isso mesmo, em Cuba é 1.000 pesos cubanos.
esse é o salário mínimo no Brasil e isso foi o que a gente gastou hoje. E esse é o salário mínimo de Cuba e isso é o que a gente gastou se estaríamos em Cuba. Não fosse salvar o Brasil. Que merda. O Lula era um metalúrgico. Ele entrou na política pra roubar também, que roubou muito. Não. Você não viu lá as provas do sítio de Atibaia? Cata aí o Google agora e mostra pra mim. Eu não preciso nem do Google, eu falo pra você agora. Pedalinho com o nome dele e da mulher dele, que morreu, a Marisa. Compra de 100 mil reais os móveis de cozinha pro sítio de Atibaia. Você acha que se o cara quisesse roubar, ele ia roubar só isso? É claro. A justiça, às vezes ela acerta, às vezes ela erra. No caso do Lula, errou. No caso do Lula, acertou. Ao inocentá-lo. E errou ao ser condenado em 1, 2, 3 instâncias. Sim, às vezes é. As 3 instâncias erraram. As 3 instâncias erraram. É impressionante. Me fala um juiz bom que nós temos hoje no Brasil. Alexandre de Moraes, fantástico. O Flávio Dino é o melhor e o Xandão o segundo melhor. Os dois são maravilhosos. Então, o Temer acertou de indicar o Xandão pro STF. Você concorda com o Temer nisso aí? Pra mim, o Temer é um merda. Manda um recado pro cara de direita que é contra o Alexandre de Moraes. Aí. Vai estudar. Ela sofre opressão na cadeia? Acredito que sim. Nosso sistema presidiário é muito arcaico ainda, sim, sem dúvida. Você acha que esse pessoal que hoje tá em presídio é vítima de uma sociedade? Vítima de um sistema opressivo, cultural, educacional que existe hoje. Tem um deputado do Paraná que quer propor passagem de ônibus gratuita para detentos e ex-detentos. Você concorda com isso? Sim, acredito que é uma forma de ressocializar. Você acha que é justo o Estado dar esse auxílio pro cara? Imposto para isso, né? Para cuidar da sociedade. Você acha que existe hoje uma lógica no assalto? Sim, sem dúvida. É uma lógica perversa nesse sentido. A gente tá organizando um projeto que é pra pessoa receber na casa dela uma pessoa que saiu do sistema carcerário. Você toparia participar? Não. Não entendi nada. Ah, já pensou? Se for uma pessoa de nível periculosidade maior, depende. O cara que só fez um assalto, assim, seria tranquilo? É uma coisa a se pensar. Como que se daria essa recepção? Será? Só até a pessoa conseguir um emprego com carteira assinada. Não tem condição de receber na minha casa. E o Supremo? O Supremo no Brasil continua funcionando na Constituinte de 88? Deixa eu falar uma coisa pra você. O Supremo lá também continua funcionando. Se a juíza renunciou, é problema dela. Por que será que ela renunciou? Porque a verdade é o seguinte: tem corrupção no Poder Judiciário. Nenhum poder pode querer estar livre de investigação. Então fecha. Não fecha. É por isso que aqui no Brasil nós éramos favoráveis à CPI do Poder Judiciário. Forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Meu nome é Neras. 4 notícias lá, ó. De general almirante, Polícia Federal inclui 25 militares entre indiciados por tentativa de golpe. Aqui a gente tem o Braga Neto, o general Heleno, esse provavelmente quem que é ele. Tá? Vocês lembram quem foi Braga Neto ou não? Não? Depois vocês dão uma pesquisada aí, quem foi Braga Neto. Então, pessoal, nós estudamos um pouquinho do fascismo esse ano. Vocês lembram disso ou não? Os estados, nós. Aí a gente tem aqui, né, lá, em áudio, general que fez plano para matar Lula disse que Bolsonaro acertou o assessoramento. Então a gente teve uma trama golpista no Brasil em 2022, quando, né, o Partido dos Militares perderam as eleições. E ali eles então extremaram matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que era o ministro supremo do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se eles matassem o Lula e não matassem o Alckmin assumiria no lugar do Lula. Se eles matassem os dois e não matassem o Moraes iria, né, porque ele é um mão de ferro, juiz mão de ferro, ele iria impedir qualquer trama golpista. Então a gente tinha que concluir, né, aquela situação. Isso que é só para a gente entender como que a gente esteve bem perto de uma nova ditadura no Brasil. E quando a gente tira o governo eleito, independente se as pessoas gostam ou não, a maioria decidiu por aquilo, né?
Tá? E as pessoas têm que saber respeitar. Viver na democracia é isso, a gente respeitar a opinião da maioria, mesmo que a gente não concorde com ela. Eu digo a ideia de você respeitar. Você pode não gostar, mas o respeito a gente tem que ter. Igual, por exemplo, em 2018, a esquerda perdeu as eleições do Brasil. Ninguém saiu na rua falando golpe, falando em matar Bolsonaro, falando em matar o general Mourão, que era o vice dele. O Zema ganhou as eleições de Minas Gerais, está enterrando nós, funcionários do Estado. A legislação nem funciona, as coisas que ele manda para a escola. Nem por isso eles estão falando de lá e matar ele. Acho que a gente saber respeitar isso é viver uma democracia. Tá bom, minha filha. A escolha é sua. Lava a louça pro pai? Ah, pai, pede pra Isa lavar a louça. Ela não faz nada o dia inteiro, fica jogando. Te dou R$10 pra lavar a louça. Tá bom, pai. Pai, terminei. O que foi? Meu dinheiro. Ah, claro. R$2,50 pra você. R$2,50 pra sua irmã, que não fez nada, mas tem direito. E R$5 pra mim. Mas não era R$10? Ué, você não é comunista? Divisão igual pra todos. R$2,50 pra você, que lavou a louça e trabalhou pra isso. R$2,50 pra sua irmã, que não fez nada, mas também merece. E R$5 pra mim, que sou o Estado provedor. Viva ao comunismo! Em 1988, dia 29 de setembro de 88, um cara descontente com a situação do governo resolveu ao presidente. E a forma que ele resolveu fazer isso é muito simples. Sequestra um avião e joga no Palácio do Planalto. Só que naquela época não tinha raio-x, detector de metal nos aeroportos. A gente tá falando de 88. Ele tinha um calibre 38, um saquinho ali com 100... Aí o avião decolou, 20 minutos depois da decolagem, ele pegou ele começou a dar tiro na porta. E varava a porta e começou a pegar nos instrumentos do avião. Aí rendeu os pilotos, falou, ó, agora esse avião vai pra Brasília. Nisso, o comandante Murilo, o que ele tentou fazer? Basicamente fez isso aqui, pra desestabilizar. E o cara bateu a cabeça, e aí conseguiram pousar o avião, conseguiram bater o Nonato na saída do avião, foi pro hospital e morreu dias depois. Assim, é bem controverso isso, mas se quando mataram os em 2011, acharam no bunker dele informações sobre esse caso brasileiro. O homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Vira pro senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor que fez a pergunta, fui eu. Saber que Puerto Rico está libre por su liberación. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Com as tropas de Brasil. Lembra? Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra, legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda acontecer. Não tem nada eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com respeito. Eu estou falando, nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador, mas da forma o senhor vai interferir. Falou, eu acho que foi muito Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Existe uma lei, o senhor lembra. Sofre opressão na cadeia? Não acho, tenho certeza que ele sofre opressão na cadeia e fora da cadeia também. Tem uma lógica no assalto, né? Tem uma lógica no assalto, obviamente. Eu acho que o assaltante, antes dele assaltar, ele já está sendo assaltado, né, pela sociedade. Tem um projeto do Renato Freitas... Pelo Estado, ele está sendo assaltado pelo Estado, que ele tá... Todo mundo, né?
Paraná, que é pro cara ter uma passagem gratuita sendo um detento ou ex-detento. Você concorda com isso? Concordo, obviamente. A gente tem um projeto nosso que é pra você receber na sua casa um ex-detento. Toparia participar? Não, acho que aí... Ih, calma lá, né? Ele é uma vítima da sociedade, não, que ele é oprimido. Aí na casa dele, não, né? Aí não, né, amigo? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Porque seria uma boa forma de ressocializar. Não, mas é que daí a minha casa não é minha casa, né, amigo? Ah, é porque a casa dele não é a casa dele. É porque ele mora de aluguel. Ele mora de aluguel, não. Se o senhor não morasse de aluguel, o senhor aceitaria? Aceitaria. Será? É que é de boa aceitar em casa um cara que cometeu, sei lá, só um assalto, né? Roubou um negocinho. Claro que é de boa, né, amigo? Se a gente vota em figura que cometeu 300 assaltos, por que não vai... Quem que você votou na última eleição? O presidente Lula, né, amigo? Obviamente, né? Não ia votar num bolsonarocida, né, amigo? Ah, agora eu entendi. Ué, calma lá, mas ele paga aluguel. E se ele paga aluguel, ele pode botar quem ele quiser pra dentro da casa? Não, mas... Aí quer vir com esse vitimismo, não, porque eu pago aluguel. Se a casa fosse própria, eu botava o cara. Faz sentido isso aí? Vou nem falar que ele ia botar o cara pra fazer. Adriano, deixa eu só explicar para o nosso público. Notificação extrajudicial da Advocacia Geral da União vale zero, vale menos daquilo do papel no qual está impresso. Porque não é uma obrigação jurídica, o doutor Marcília foi mais elegante do que eu, mas eu vou deixar claro ao nosso público, não vale nem o papel no qual foi impresso aquele negócio. Então, se fosse a meta, eu sequer responderia para demonstrar como a AGU, assim como o professor Marcília falou, está atuando de forma absolutamente fora das suas prerrogativas previstas pela Constituição, está atuando, de novo, como o Messias ou Bessias atuava antes de ser promovido a advogado-geral da União, como motoboy pessoal de Dilma e de Lula, porque esse era o papel do Messias. Se a gente for ouvir de novo a declaração que ele faz, se vê um nível completo de despreparo de uma pessoa que não sabe nem o que está falando, porque, em primeiro lugar, vou pegar as frases que ele disse. A política, não a política da meta não seria transparente. Transparência do quê? Uma empresa privada faz o que ela bem entender dentro da sua casa. Ela não deve explicações para o Jorge Messias, não deve explicações para o Estado brasileiro, porque isso é uma decisão interna da empresa. Então, do que está falando o AGU? Ponto número 2. Tem que explicar categoricamente para as autoridades brasileiras. Do quê? Fora que nem se aplica no Brasil, porque é uma decisão tomada somente para o mercado americano. Então, claramente, Jorge Messias não fala inglês, porque senão entenderia a frase pronunciada por Zuckerberg. Mas o ponto mais grotesco é que ele fala proteger as mulheres, as crianças, os pequenos comerciantes e os pequenos negócios vulneráveis à nova política. Você está falando de tirar censores das redes sociais. O que tem a ver o pequeno comerciante com a censura no Facebook? Não tem absolutamente nada. E justo o governo do Lula, que favorece a saidinha de bandido, que a primeira coisa que vai fazer é assaltar o pequeno comerciante, vem falar de proteger os pequenos comerciantes. Justo o governo Lula, que paga para fazer dancinha erótica em ministério. Vamos dar uma olhada, Albinha. Mostra pra gente só a nossa matéria. Paga dancinha erótica dentro do Ministério da Saúde com pessoas, com jovens que estavam por lá, e vem falar de proteção de mulheres e crianças. Justo o governo Lula, que permite, como a gente viu na faculdade também lá no Nordeste, danças também absolutamente inapropriadas, e ninguém faz nada, e quer que o Facebook proteja mulheres e crianças, tirando a censura, por sinal, ou melhor, aplicando a censura. Mas do que está falando o advogado-geral da União, que deveria atuar em outros assuntos, como o Dr. Messias falou, assessorando o governo em questões sérias. From the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Did you record any of those phone calls? I don't think we but I think I want to listen. I mean, there are emails. the emails are published. It's all kind of out there, and they're like. And basically, it just got to this point where we were like, no, we're not gonna take down things that are true. That's ridiculous. They want us to take down this meme of Leonardo DiCaprio looking at a TV talking about how 10 years from now or something, you're gonna see an ad that says, okay, if you took a COVID vaccine, you're eligible for, for this kind of payment, like this sort of like class action lawsuit type meme. And they're like, no, you have to take that down. And we just said, no, we're not going to take down humor and satire. We're not going to take down things that are true. And then at some point, I guess, I don't know, it flipped a bit. I mean, Biden, when he gave some statement at some point, I don't know if it was a press conference or to some journalists, where he basically was like, these guys are killing people. And I don't know, then like, all these different agencies and branches of government basically just like started investigating and coming after our company. It was brutal. It was brutal. Como que eu vou falar não pra minha mãe? Ela quer comprar uma geladeira agora de R$4.000, vai parcelar em 10 vezes. Eu vou ter que falar que não pra velhinha, porque senão eu vou ter que pagar juros. Você, com essa decisão do Pix aí do crédito, só tá mexendo com o pobre. Sabe por causa de quê? O cara ali da carrocinha de cachorro-quente, de milho, ele vende R$6, R$7.000. Só que o lucro dele é R$2, R$3.000. Entendeu? Não é lucro os 7 dele, mas ele vai ter que prestar conta, vai ter que pagar juros, né? Porque vocês estão gastando a roda aí, subiram tudo. Mano, não gosto nem de falar de política. Não sou nem um lado nem outro. Só que tá mexendo com o pobre, pô.
Essa decisão só vai mexer com o pobre. O rico já declara há anos. O pobre ali, sempre tem alguém na família que ganha um pouquinho a mais e consegue ali um cartãozinho, um crédito maior e faz a compra do mês pra mãe, pro irmão, compra uma geladeira, compra um fogão. Agora vai ter que falar que não. O rico vai continuar a mesma coisa. Essa sua decisão só mexeu com o pobre. A gente não ia comer picanha, compadre. Estamos tomando a picanha, né? Eu nem ia fazer esse vídeo que eu não gosto de misturar política com futebol. Mas, irmão, tô bolado. Porque só vai mexer com o pobre, pô. Papo reto. O país é nós. Democracia. É sinônimo de participatividade coletiva e construção coletiva. Isso significa democracia. Nós vivemos um Estado democrático. Agora, os políticos, utilizando-se dessa palavra de democracia, que desde a época da queda da ditadura ainda são as mesmas figurinhas carimbadas que presidem o Brasil de lá até cá. Ou seja, pararam de deixar vocês na mão do exército para ficar na mão deles. E aí eles falam que você vai pagar tanto que você vai lá e paga. Fala que você tem que trabalhar todos os dias da semana, e trabalha. Você reivindica seus direitos, eles negam, você fala que é lei. A lei tem que ser aprovada por você, e não pelos vereadores, não pelos políticos, não pelo presidente, não pelo juiz, não pelo promotor. Quem manda na sociedade é a democracia, não é você, não sou eu, é nós. Então, se nós não estamos sendo ouvidos, nós temos que fazer alguma coisa a esse respeito. Olha, quem não é beneficiado, não contribui. Vamos colocar assim, certo? Se você não está sendo beneficiado por um Estado democrático, então você não deve contribuir. A democracia é democracia, mas o voto é obrigatório. Então tem algumas contradições que a gente precisa prestar atenção. Eu só estou falando disso que eu moro na rua e sou exclusa da sociedade. Mas um benefício que eu não abro mão de dizer que tenho é esse. Quem vê de fora vê melhor. A realidade é essa. Não vai ser preso. Nós sabemos que não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Surtou por causa do Zé. Não, surtou por causa do Zé e porque sabe que se nós entregar o Zé, nós entregamos o Supremo. Eu falei pro Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé. O Zé entrega o Supremo. O Marcelo é do MPF. Ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot. Quando eu falo Janot, é Janot, Pelela, é tudo a mesma coisa. MPF, é Janot, Pelela, qual o nome daquele outro? É o... Isso, é o seguinte. E o outro lá. Para o trabalhador que recebe salário mínimo. Hoje, no governo Lula, a questão do salário mínimo é assim, a inflação mais o crescimento de 2 anos antes. Agora não vai ser de acordo com o arcabouço. O arcabouço permite um aumento real, ou seja, acima da inflação, até 2,5%, mas dependendo da receita. No ano que vem não muda nada, então vai ser 2,5% mesmo, mas nos outros anos pode vir a ser menos que 2,5%. Isso vai ter um impacto muito grande, porque o que muda na prática... Pra vocês não dizer que é mentira minha. Aqui na cidade de Itabaiana, na Paraíba, ele é dono da padaria, não aceita Pix de jeito nenhum. Aqui, ó. Aqui, ó. Lula, faz isso não, Lula. Eu pedi voto pra tu, Lula. Aqui na Paraíba, Lula, aqui cidadão de bem trabalhador. E a gente agora só levando fumo, meu filho. Aqui, ó. Aí, olha aqui, ó. Aqui, pra vocês não dizer que é mentira minha. Aqui na cidade de Itabaiana, na Paraíba, ele é dono da padaria, não aceita Pix de jeito nenhum. O que eu quero é que conta a história. Conta a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita, depois sofreu um impeachment por um golpe. Depois dessa aqui não foi eleita. Isso aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma. Tá? Depois dessa aqui foi eleita em função das mentiras. Isso tem que